Bom, então boa noite para todos, né? Professora Kátia, quero dizer assim, ó, que realmente para mim é uma alegria, né, estar aqui, né? Quando eu Isso. vi, né, por onde anda, né, o nosso PPG, ele anda fazendo muitas coisas lindas, né? Resultado de muito trabalho. Para quem então não me conhece, né, eu sou Renata, fiz minha graduação em letras na Unicinos, depois fiz minha especialização na URGS em mídias da educação, mas o meu mestrado e o meu doutorado foi em linguística aplicada. Então, assim, é um carinho imenso, né, estar aqui. Também fiz o meu doutorado sanduíche em Portugal, na Universidade do Porto, e escutando ali a colega falar, é uma experiência maravilhosa. Quem está no mestrado e no doutorado realmente precisa vivenciar, porque é uma experiência única, né? Ela é transformadora em todos os sentidos, né? Acadêmico, profissional, pessoal, enfim. Então, o nosso PPG anda aí por muitos lugares fazendo coisas muito, muito lindas. Durante, então, meu mestrado e meu doutorado, né, eu fiz parte do grupo de pesquisa Poli, que era coordenado pela professora Doroteia Kersh, né, uma professora que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração. E ao longo dos anos, assim, participando do grupo de pesquisa, trabalhando também na formação continuada de professores enquanto mestranda e doutoranda, né? Foram experiências maravilhosas. Hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de São Leopoldo, né? Trabalho na coordenação de dois programas, o programa Leituração e o programa São Léo Mais Livros, né? E consigo trazer o PPG e a linguística aplicada para conseguir trazer, aproximar e dialogar com o trabalho que eu desenvolvo na nossa rede. Então, a apresentação desse trabalho, né, é composta por mim, pela Manuela e pelo Luiz Felipe, que em seguida vão se apresentar. Bom, a minha relação aí com o PPG, eu vou só contextualizar um pouco, né? Como eu falei, a minha relação com o PPG, ela inicia lá em 2012, no mestrado, e em 2015, o doutorado. E essa formação aqui continuada, multiletramentos, tecnologias digitais na sala de aula, eu tenho, assim, também um carinho imenso, porque essa essa formação aqui, ela inicia lá em 2017, meu doutorado, meu estágio de docência, juntamente com a professora Doroteia. E depois, né, foi meu estágio de docência, e depois dessa, era a professora Adila, a coordenadora na época, e depois essa disciplina ela se tornou, ela passou a fazer parte da grade curricular do curso de letras, né? E então essa proposta, né? Essa proposta da gente trabalhar com multiletramentos, tecnologias digitais na sala de aula. E quando eu cheguei na Secretaria de Educação, eu tive também a oportunidade de fazer essa proposição juntamente com a professora Doroteia para a Carla, que é a nossa diretora pedagógica lá da SMED, apresentamos uma proposta de formação para professores de língua portuguesa. E essa formação ocorreu 2022 e 2023. E nós tivemos, assim, resultados incríveis, né? Um trabalho muito bacana, desenvolvido com o grupo de pesquisa da professora Doroteia, fantástico, né? E com as professoras de língua portuguesa da nossa rede também, que muitas se transformaram ao longo dessa formação, né? Parte dessas colegas fizeram a formação durante 2 anos, né? Outras fizeram um ano, ou em 2022 ou em 2023. A parte mais bonita que eu acredito. Deixa Oi? eu interromper um pouquinho, eu estou com a Elisa de mão levantada. Elisa, tu tens algum questionamento? Dá para esperar para o final? Elisa?
Acho que, enfim, desculpa, tá? Oi, gente, eu cometi um erro aqui, desculpa, eu troquei de máquina e ficou levantado, perdão. Tá desculpada, Elisa. Vou interromper também aqui, eu perguntei, tu não respondeste, eu tive que parar. Perguntei no chat, mas tá bem, segue aí, desculpa, eu desconto aí no teu tempo, tá, Renata? Tá joia. Então, essa formação ocorreu em 2022, 2023, a gente teve uma adesão de professoras bem bacana, e como eu disse, né, teve professora que participou num ano, no outro não, e teve um grupo, Manu me ajuda mas eu acredito que 8 professoras, elas permaneceram, né, tanto em 2022 quanto em 2023, né, então, e elas se transformaram, né, com essa formação continuada, que eu acredito muito nisso. Então, qual é o papel da formação continuada quando ela é co-construída com a Secretaria Municipal de Educação? Ela é fantástica, porque no momento em que a gente construiu, né, repensou nessa proposta, né, a professora Doroté, claro, é uma pesquisadora que também já conhecia a rede de São Leopoldo durante o meu mestrado e meu doutorado, que ela acompanhava os projetos, né, que eu desenvolvia. Mas eu tinha, vou ser bem honesta com vocês, eu tinha assim uma vontade tão grande, que o nosso PPG pudesse ofertar uma formação continuada para os professores de língua portuguesa, pensando no que eu conheço da rede e o potencial que a nossa rede tem. Então, como é que foi construída, né, pensada essa formação? Pensando primeiro, que programas que a Secretaria Municipal tem que dialogam, né, com essa formação focada nos multiletramentos nas tecnologias digitais? Segundo, quais são os recursos que os professores da rede municipal de São Leopoldo têm para que eles possam se desenvolver, repensar sobre a sua prática, aperfeiçoar, né, o seu trabalho, conhecendo a realidade. Então, eu vejo, olhando hoje para essa nossa caminhada, que isso é fundamental. Qualquer formação continuada, quando ela é proposta para uma secretaria, ela precisa conhecer essa rede, ela precisa entender que quanto mais houver esse entendimento aí, os resultados eles vão ser mais positivos. Por que eu selecionei essas fotos aí? Porque essas fotos elas traduzem muitas ações que nós fizemos. Primeiro, o programa Leituração. Então, a formação foi pensada no seguinte: as professoras de língua portuguesa participam do programa Leituração, em que elas escolhem obras literárias, desenvolvem projetos em sala de aula, e como isso dialoga com os multiletramentos, como as tecnologias digitais podem estar presentes na literatura também, no desenvolvimento desses projetos, desse trabalho. Então, por isso tem uma foto ali com o Antônio Chimenec, que é um escritor maravilhoso, gaúcho, né, numa escola, um trabalho com 2 professoras que participaram dessa formação. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eu tenho colegas que, a partir da formação, participaram de eventos na Unicinos para apresentar experiências sobre a sua prática na sala de aula, falando sobre leituração, falando sobre os multiletramentos, falando sobre as suas experiências e a sua transformação profissional a partir dessa formação continuada. Lá na parte de cima, do lado direito, nós temos um momento que foi super bacana, que foi um encontro lá na secretaria, em que a gente compartilha, né, o resultado da formação do primeiro ano. E aqui do lado esquerdo, eu quero mostrar para vocês, e eu quero que vocês prestem bastante atenção na legenda, tá? Eu usei um aplicativo para fazer a transcrição da fala da prof, certo? Então, olhem o que essa professora, o discurso dela na apresentação desse slam, que é uma poesia falada, e ela vai falar sobre a sala de aula. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar aqui direitinho. Manu, me avisa se está compartilhando. E o som? A poesia aquece o coração. Deslança a formação. Formação. Ei, meu amigo, vamos falar de educação. Na minha jornada, uma bela formação. No início, uma tela
ela me desafiou. Pensava, mexer isso? Não, eu não vou. Projetor quadro verde era o que eu conhecia. Mas o dia o quadro sumiu, que azar. Os Chromebooks chegaram, novo desafio. Com receio no note antigo, eu me mantive frio. Livros digitais, a escola me apresentou. No curso me jogaram, resisti, mas me pegaram. No WhatsApp me lançaram e no mundo me pus. Botão apertar, comando a seguir. Que confusão, Jesus! Chamei a Doroteia, socorro, pedi. Ela gentil ajudou, tirou o print e sorriu. Desafios um a um fui cumprindo assim. No início, frustração, mas logo engatinhei. Lembrava das sábias palavras da Dora. Tudo é uma grande engrenagem, compreender é o tesouro. Acolhida pela Dora, barreiras enfrentei. Desistir não era justo, ela me incentivou. E eu não parei. Hoje estou aqui contando minha história. Venci desafios e conquistei minha glória. Então, essa professora, ela participou, né, de toda a formação em 2023, e foi muito bacana que o que aconteceu com ela foi essa produção desse slam. E por que eu escolhi esse vídeo? Porque eu acho que ele sintetiza aquilo que eu disse no início, né? Quando a formação continuada, né, e a universidade dialoga com a Secretaria de Educação, entendendo os recursos, entendendo a necessidade, a Secretaria indo em busca desses professores para participar da formação, e não foi uma formação simples, porque tudo que os professores desenvolveram ali, eles aprenderam o slam na prática, né? E como é que era a prática? Eles tinham que produzir, eles produziram um vídeo, enfim, teve toda uma proposta e não é apoio, mas bem como aquela professora fala, né? No momento que ela pensou em desistir, estava lá o grupo para ajudá-la, né? O grupo de pesquisa, o grupo de colegas, para que ela não desistisse. Então, há uma identidade, há uma formação de identidade, é extremamente importante. Então, o que eu trago para vocês? Na perspectiva da SMED, certo? Porque a Manu e o Felipe vão trazer na perspectiva ali da pesquisa, mas na perspectiva, sim, da SMED, o que a gente enxerga, né, no desenvolvimento dessa formação continuada, multiletramentos e tecnologias digitais na sala de aula? Primeiro, é possível ver o quê? A apropriação da teoria para a prática nos multiletramentos, apropriação de diferentes gêneros. Todo mundo sabe que o slam não é um gênero tradicional trabalhado nas escolas. E aí, de repente, essa professora vai lá, aprende o slam, faz o slam, grava o vídeo, vai para a formação no encontro presencial e compartilha dessa forma como ela compartilhou. Detalhe, vocês viram que ela disse que o que ela conhecia era quadro verde. Com a formação, tendo as telas digitais, os Chromebooks, que é o que ela fala que ela tinha na escola, mas que ela ainda não estava usando, a formação desperta nela um empoderamento profissional. Reflexão sobre a própria prática docente e conexão, então, com esses recursos digitais que são proporcionados na rede municipal. Então, isso fica claro, né? Porque como o grupo de pesquisa sabia dos recursos que o município oferecia, programas, como era trabalhado, então isso ajudou também nesse diálogo e aproximação com os professores. Outra, a presença da Secretaria de Educação em todos os encontros, em todos os momentos, articulando junto. Então, é uma co-construção extremamente importante. O uso de diferentes linguagens multimodais e multissemióticas, porque quando a gente fala em multiletramento, a gente não fala só em usar tecnologia, né? Por exemplo, nessa apresentação aí, ela está explorando o quê? A oralidade, são diferentes formas, né, de comunicação. Repensar sobre a prática, mas práticas de linguagem situadas e mais flexíveis, né, que promovem os multiletramentos no contexto escolar, como essa atividade que foi desenvolvida com o grupo, né, ao longo, se eu não me engano, eram quase um mês, assim, cada gênero trabalhado, com as tecnologias usadas. Então, é momento de apropriação mesmo, desenvolvimento de novas habilidades na esfera digital e nos canais de comunicação. Então, essa professora começa a fazer várias interconexões entre o que ela está aprendendo na formação continuada e
os recursos que ela tem e o programa Leituração, porque quando ela desenvolve os seus projetos com os estudantes e eu faço a visita do Leituração em todas as 50 escolas, eu vi que vários trabalhos desenvolvidos com estudantes usando, né, explorando as tecnologias que ela aprendeu na formação. Então, gente, sim, ó, eu posso dizer que isso é lindo poder ver, né, todo esse processo de transformação do professor. Então, o que eu acredito, né, que nós, professores, precisamos trabalhar sempre com as linguagens e nunca sobre. Assim, elas passam a ser fruto de experiências dos estudantes, nesse caso, a estudante aí era a própria professora, né, socialmente, né, dentro e fora do ambiente escolar, situadas em práticas de aprendizagens reais que possibilitem a esse sujeito, seja o aluno ou o professor, interagir no mundo local e global. Que aí nós temos, né, o conceito, então, dos multiletramentos. Então, queria dividir com vocês essa importância da Secretaria de Educação dialogando diretamente com a universidade e repensando sobre a formação do professor, né? Essa formação continuada que ela é tão importante e transforma, sim, os nossos profissionais. Então, da minha parte, né, agora eu vou passar aí para a Manu, continuar, então, a nossa apresentação. Obrigada. Obrigada, Renata. Conseguem me ouvir bem? Sim, eu estou te ouvindo. Conseguem me ouvir? Fica bem próxima do microfone, que eu acho que daí a gente ouve bem. Tá, agora melhor? Sim. Não sei. Fala de novo. Melhor? Tá. Melhor agora, pessoal? Parece que está travando um pouco, não? Tá bem travada, Manu. A internet não tá colaborando. A minha internet está bem ruim. Eu acessei no celular e no computador para ver qual vai funcionar melhor. Conseguem me ouvir agora melhor? Sim, eu estou escutando bem. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando esse trabalho que foi realizado com a SMED de São Leopoldo, a Renata aqui representando tão bem as SMED, as professoras, e o Felipe representando também a questão científica. Eu estou ouvindo um eco, não sei se vocês escutam. Acho que tem um microfone aberto, parece. Para conhecer das tuas correrias aí. Beijo, espero que esteja tudo se encaminhando aí no trabalho, nos novos horários. Alguém com o microfone aberto, quem que eu não estou enxergando? Bem-vinda. Agora melhor. Sim. Acho que agora não tem. Acho que pode falar. Mas ainda tem. Tá. Vocês tinham 20 minutos para falar. Vocês precisam, então, se vocês quiserem usar o tempo, a gente não tem comentários, tá? Tá bem. 6 minutos daí. Agora, tá bem. Eu sou egressa do PPGLA, eu fiz o mestrado e o doutorado. Primeiro o mestrado com a professora Marília e depois eu passei para a professora Doroteia, né? Ela foi minha orientadora no doutorado. E foi ali que recebi o convite para participar da formação continuada com os professores de São Leopoldo. E sou muito grata, professora Doroteia, por esse convite, onde eu aprendi bastante. Então, eu queria falar para vocês, compartilhar um pouco sobre a formação continuada de 2022. A Renata já introduziu algumas coisas, né? Então, foi um curso de extensão de 40 horas, que teve essa parceria entre a Unicinos e a SMED de São Leopoldo. Esses encontros eram ministrados ali no Portal da Inovação. Aqui a gente tem umas fotos que mostra a Maiara da UPIAS, a Ana Júlia Dornelles, a Renata,
a Doroteia e eu. E a Maiara e a Ana Júlia foram as que primeiro idealizaram esse ano de formação em 2022 com a professora Doroteia, e eu entrei ali como colaboradora, dando uma assistência ali também às professoras. Pode passar a tela, Renata. Então, esses encontros eram presenciais, né, com toda a assistência dada às professoras para auxiliá-las a entrar no Moodle, a usar ali as tecnologias que elas precisavam aprender, né, os aplicativos, ferramentas digitais para desenvolvendo os gêneros digitais que elas estavam conhecendo. Então, houve todo esse suporte com as professoras, né, que é muito necessário. Por isso que essa formação ela é tão singular, tão diferenciada, né, porque não foi uma formação que foram apresentados materiais num curso à distância, que os alunos tinham que eles mesmos descobrirem o que fazer sozinhos, sem nenhuma assistência. Então, elas tinham toda essa assistência, esse suporte dessa equipe para ajudá-las, né? Pode passar, Renata. Aqui tem umas fotos dos momentos presenciais. Aqui também umas fotos dos momentos online, que também eram ministradas algumas dinâmicas, né? Que as professoras tinham que usar algumas tecnologias durante os encontros online também. Pode passar. E aqui a gente traz alguns capítulos que mostram, né, representam o que estava sendo produzido nessa formação, né? Como a Renata trouxe no início, como isso foi muito integrado ao projeto Leituração, as professoras utilizaram todo esse conhecimento, esse processo com os estudantes do Leituração, os livros que eles tinham que ler, a visita do autor na escola, elas utilizaram toda essa prática para produzir esses capítulos, né? Então, essa prática que elas realizaram na escola é que se transformaram em capítulos nesse livro que foi publicado em 2023, né? Então, aqui nós trazemos uma experiência com as professoras Daiane, Denise e Michele, em que elas utilizam os gêneros BookTube Video e Book Trailer, né? E sempre elas tinham que associar a uma competência, habilidade da BNCC. Então, essa formação foi muito rica, porque a BNCC ela não vai trazer uma receita de como fazer, mas aí a formação trouxe um espaço para se discutir esse como, né? E eu acho que isso que foi muito interessante na formação, elas puderam pensar em como fazer, em como transformar essa competência, essa habilidade da BNCC para a prática, para a sala de aula delas, né? Então, foi muito bom ver esse processo de desenvolvimento dessas professoras. Pode passar, Renata. Esse próximo também traz um exemplo de um trabalho realizado pela Mariângela, Michele e Adriana, né, com a Ana Júlia, orientando as professoras, em que elas trouxeram o gênero fanfic também associado a uma competência e habilidade da BNCC. A fanfic foi um objeto de pesquisa do mestrado da Ana Júlia, né? Então, foi um trabalho muito rico também, realizado pelas professoras. E o próximo as professoras realizaram também um trabalho, pode passar, com memes e HQ, né? Nesse caso, a HQ foi realizada com o Storyboard That e o meme com o aplicativo de meme, né? De gerar memes, também sempre incluindo as competências e habilidades da BNCC, realizado pela professora Carla e professora Viviane. Pode passar. E aqui nós trazemos ali os resultados dessa formação, que foi a live de lançamento do e-book que as professoras fizeram, né, participaram, apresentaram os resultados à equipe da SMED, como a Renata já comentou, e foi muito bonito ver esse protagonismo das professoras, né? Então, nós trazemos isso no título dessa apresentação, porque realmente elas foram as protagonistas dessa formação, não foi algo que ficou focado em exposição, né, em slides, em aulas, não, elas mesmas que produziram material, elas que tinham que se engajar, né, com todo esse conhecimento digital que ela está sendo novo para elas, né? E foi muito bonito de ver. Pode passar. A formação continuada de 2023, então, trouxe
os estudantes de peso aí da iniciação científica, os que dominam aí as tecnologias digitais, a Maria Eduarda, o Felipe, a Mariana Trac, e que deram, assim, abrilhantaram ainda mais essa formação em 2023. Né, Felipe? Pode passar, Sim, Renata. Acho que agora é contigo, Felipe. então, gente, boa... Acho que... Felipe, 2 minutos? 2 minutos? Consigo, vou dar uma corridinha, tá? Tá bom. Então, primeiro, boa noite, tá? Eu sou graduando do curso de Letras aqui na Unicinos e bolsista de C no Formili, né, do grupo da Doroteia. Nessa formação, eu entrei só na segunda formação, que foi em 2023. Eu entrei especificamente para ministrar as oficinas que têm a ver com inteligência artificial. A gente, no início, então, a gente conversou sobre as potencialidades da inteligência artificial em sala de aula e também na formação de professores, mas aí, como acho que é um mantra do grupo, esse negócio do a gente só faz formação se ela for prática, né? Então, a gente sempre bota os professores para botar a mão na massa e para fazer as coisas. E aí a gente descobre, né? Então, que às vezes a ferramenta tem mais problemáticas do que potencialidades. Então, a gente aprendeu bastante com os professores também. E aí, nisso está o protagonismo também deles, né? Nessa formação, nessa casa comum, né? Da formação de professores, da formação profissional que a gente criou ali. Quando os professores, na prática, eles mostraram para a gente tudo que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? Então, a partir de uma conversa que a gente teve ali com os próprios professores da rede ali, sobre o que eles estavam enxergando de novas tecnologias, como é que eles estavam recebendo essa coisa da inteligência artificial, de como os alunos deles estavam usando, a gente foi percebendo, assim, um pouco de tanto um preconceito por não conhecer, né, então, a tecnologia, e eu digo preconceito não, assim, tipo, né, num pejorativo, assim, né, então elas tinham medo, achavam que os alunos iam só fazer copia e cola, que agora os professores, né, seriam substituídos pelas máquinas, então estava tendo esse murmurinho, né, esse burburinho que estava acontecendo nos bastidores do mundo da educação, acho que chegou para todo mundo, né, e ali na formação a gente juntou aquele grupo para conversar com elas sobre isso, né, sobre, não, a formação, né, a parte humana não tem como ser substituída. Então, a gente conversou sobre a ferramenta em si, né, sobre a inteligência artificial, mas também sobre esse panorama humano da profissão docente, né, e tudo, né, que se entrelaça com o uso da tecnologia em sala de aula. Então, a gente teve essa conversa, né, sobre inteligência artificial generativa. Então, eu apresentei para elas, tá? Foi o ChatGPT, foi o Tommy AI, que é uma inteligência artificial de criação de imagens, né? A gente já vai chegar ali. Também foi o Bing, que é pelo o Gemini, né? E o Google Bard. Então, a gente usou todas essas inteligências artificiais para testar como que elas funcionariam e para que os professores usariam na educação. Então, a gente meio que conversou um pouco também, teorizando de, vamos usar para fazer planejamento, para dar ideias, né? Algumas professoras pensaram em outros usos, né? Então, isso foi emergindo ali no grupo, né, da formação, e foi bem legal, deu resultados bem legais, as professoras tiveram ideias, né, muito boas de como usar, né, para que a gente ia usar, né, o ChatGPT e essas ferramentas de IA, tá? E aí, quando a gente deixou essa caminha pronta, deixou redondinho o conceito do que é inteligência artificial, de como funciona, né, todas as potencialidades da ferramenta, a gente começou a conversar sobre a estrutura do prompt, né, então, que daí vai a parte dos letramentos, né, então a gente foi... Oi? Felipe, desculpa, mas a gente precisa encerrar a apresentação, porque ainda temos 2 apresentações, e você já... Tu consegues dar um fechamento? Vou fechar, então. Não, tranquilo. Desse uso das professoras, aqui está o exemplo, tá, de como uma das professoras usou depois da formação, então já terminada a formação, ela usou
para criar uma sequência didática para os alunos do 8º ano, do ensino fundamental, para que eles sejam capazes de fazer uma boa resenha crítica do livro Horas Mortas, do Antônio Chimenec, que é o autor que a Renata falou antes, que foi lá no Leitoração e tudo mais. Então, a gente tem esse produto, né, então, destacável da produção que aconteceu na formação, né. E, para finalizar, assim, eu só queria dizer que isso foi importante, né, essa parte da tecnologia foi importante, mas também a formação como um todo, para as professoras começarem a perder o medo de mexer com essas novas tecnologias e também para elas poderem abraçar o que vem de novo e tendo essa confiança de que elas sabem que elas conseguem, né. Eu acho que esse foi o resultado maior, e a gente conseguiu ver isso na poesia de slam da professora que a Renata mostrou no início ali também, né, dessa superação do medo de usar as ferramentas, né, que já estão disponíveis. Acho que seria isso. Muito obrigada, Manu, Renata, Luiz. Na próxima vez vou ter que dar um tempo maior para vocês, porque é muita coisa para dizer, né? Mas... Kátia, é verdade mesmo. Tem muita coisa linda para falar. E tu sabe dessa importância, né? Dessa importância, esse triângulo aí, universidade, essa parceria linda, sempre muito grata a Unicinos, viu? Sempre muito grata mesmo, viu? O trabalho de vocês aí é lindo, esses grupos de pesquisas que trabalham, enfim. Só quero fechar com a minha fala. Tenho direito, né? Muito obrigada, né? A gente fica feliz em ver isso tudo. Vamos pensar, acho que vai ter que ter outro em 2025, hein? Vamos lá. Mas aí vamos pensar diferente, vai ter que ter uma semana de colóquio desse jeito.